Boa noite, irmãos. Paz e graça. Tudo bem com os irmãos aí, né? Hoje eu estou revestido, irmãos. Revestido pelo irmão Lucas. Vou fazer uma propaganda para ele aí, ó. Tô precisando comprar roupa, a blusinha dele, calça dele. Então, tô precisando de roupa de qualidade, preço bom, atendimento bacana. Procura lá o irmão, que ele vai te abençoar e depois ele vai me dar o dízimo, né? Fiz a propaganda. Essa semana, gente, foi pancada para mim, viu? Nossa, Deus. Eu entrei de férias, graças a Deus, mas tudo tinha que eu passar também, eu passei essa semana. Aí, graças a Deus, minha sogra também estava lá em casa, me ajudou muito. Inclusive, até abrir um parênteses aqui, gente, alguns estudiosos vão dizer que sogra é uma bênção, né? Vão dizer que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Estou brincando, brincadeiras à parte, é sempre um prazer e um privilégio muito grande poder estar aqui com os irmãos. Agradeço aí ao Alípio, meu amigo, aí, por ter convidado. É um prazer poder dividir e compartilhar o Evangelho com vocês. Bom, antes de iniciar a mensagem, eu quero reforçar com vocês aqui o convite. Talvez você ainda não esteja sabendo, mas a partir de agora, de fevereiro, todo terceiro sábado do mês, a gente vai ter um novo culto, que é o Lighthouse. O Lighthouse vai acontecer todo terceiro sábado do mês, a partir de agora de fevereiro, às 19h30. Então nomeamos o culto como Lighthouse. Lighthouse é uma palavra em inglês para a palavra farol, que quer dizer, e o culto ele nasceu do desejo de, a partir de alguns princípios e pressupostos, a gente assimilar o nosso papel como igreja local. Então a gente parte de alguns pressupostos. Primeiro, cremos que Jesus ele é mais do que um salvador de almas, ele é Senhor. Cremos também que a salvação, o reino de Deus, não são realidades simplesmente, não são coisas futuras simplesmente, mas é uma realidade presente. Então, se cremos em tudo isso, como será que isso impacta e implica na nossa atuação como igreja local? Como que isso implica na nossa atuação tanto na sociedade quanto no mundo? Então, a partir de algumas dessas reflexões e de alguns fundamentos, a gente vai traçar um caminho para que nós possamos ser uma igreja que seja farol e sinal do reino de Deus. Falamos um pouquinho sobre o reino de Deus aqui de manhã no estudo e cremos que Jesus ele inaugurou o reino de Deus com a sua chegada e principalmente com a sua ressurreição. Então a missão da igreja não é simplesmente instaurar o reino de Deus, porque isso é com Deus, Jesus já fez. A missão da igreja é sinalizar o reino de Deus. Então, a partir de alguns fundamentos, de alguns princípios, a gente vai ver um caminho pelo qual a gente pode sinalizar o reino de Deus. Amém? Então, venha e faça parte todo terceiro sábado aí do mês, a partir de fevereiro, às 19h30. Bom, então, como eu disse agora há pouco para vocês, eu quero, junto com a igreja, traçar um caminho para que possamos ser uma comunidade que sinaliza o reino de Deus, certo? Então hoje eu quero compartilhar com vocês um primeiro fundamento que creio ser fundamental para que possamos ser, de fato, sinal e farol, luz para esse mundo. E hoje eu quero falar sobre relacionamento. E eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 18. E quem já me conhece sabe que eu bebo muita água. Eu vou beber, mas não é muito. Então pode ir abrindo aí, Mateus capítulo 18. Eu vou trabalhar do versículo 1 até o versículo 20. Mas eu quero ler apenas os versículos de 1 a 4. Mas a gente vai trabalhar até o versículo 20. Bom, diz assim o texto. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa noite.
muito obrigado, Senhor, por esse ano de 2023 que se inicia. Obrigado pelo privilégio de poder abrir este culto de intercessão, primeiro do ano. Te suplico, Deus, te peço para que o Teu Espírito flua entre nós, em nós e através de nós. Oramos para que, a partir da Tua palavra, Pai, o Senhor nos direcione a ser uma igreja viva, uma igreja que seja farol e que seja sinal do reino de Deus, Pai, aqui e agora. Então, que o Senhor fale através de mim e que possamos sair daqui transformados, para que possamos ter um 2023 abençoador e, principalmente, abençoar as pessoas. Em nome de Jesus é o que eu oro. Amém. Bom, o Evangelho segundo Mateus, ele é tradicionalmente dividido em 5 grandes blocos. Ele tem uma introdução com a genealogia de Jesus, o nascimento e a infância. Se desenvolve com o início do ministério de Jesus na Galileia e com sua ascensão para a Judéia, depois para Jerusalém, e vai concluir com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele também pode ser dividido em 6 narrativas, seguidas de 6 discursos. Então, a cada bloco de narrativa vai seguir um bloco de ensino que Jesus transmite aos seus discípulos. Então, Mateus ele vai escrever o seu evangelho para mostrar como as ações de Jesus apontam para a chegada do reino e como seus ensinamentos instruem sobre como viver neste reino. E vale lembrar, é importante destacar aqui uma curiosidade, que o que Mateus vai chamar no seu evangelho de reino dos céus, os demais evangelistas vão chamar de reino de Deus. Vale lembrar que Mateus ele escreve para judeu. Então, dizer céu ao invés de Deus era uma forma comum, judaica, de se evitar a palavra Deus. Então, até porque estava na lei, estava na Torá, que não se dissesse o nome de Deus em vão. Então, essa é uma informação importante, interessante, a respeito do evangelho que Mateus escreve. E, inclusive, a gente falou sobre isso um pouquinho também no estudo hoje. Bom, agora contextualizando ao capítulo 18 aqui, ao qual lemos, te introduzindo a ele, Mateus, quando ele chega na sua 4ª narrativa, que ela vai acontecer ali entre o final do capítulo 13 e até o final do capítulo 17, ele vai começar a preparar o leitor para o ápice do evangelho, do seu evangelho, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então perceba que, principalmente, a partir do capítulo 16, ele vai falar a respeito do sinal de Jonas, que prenuncia a morte e a ressurreição de Jesus. A gente vai ter no final do capítulo 16 uma declaração explícita a respeito da identidade messiânica de Jesus. E no capítulo 17 a gente vai ter o Monte da Transfiguração. Então talvez seja por isso que os discípulos vão fazer essa pergunta para Jesus, porque eles estão vendo o rumo que a história está tomando. Jesus, de fato, ele é o Messias. E com base na expectativa de Messias que eles tinham, e de acordo com os sinais que eles estão detectando, eles vão perguntar a Jesus: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Porque a expectativa que eles tinham era de um Messias político. E como Jesus, no capítulo anterior, ele vai escolher 3 pessoas para presenciar a transfiguração, e Pedro, ele frequentemente assume a liderança do grupo, será que isso era um sinal de que alguém entre eles era o maior? Então, por isso, Jesus ele vai trazer alguns ensinamentos acerca do reino e das relações uns com os outros. Porque um grupo como esse tinha um grande potencial para o bem, com pessoas importantes e cuidando uma das outras, mas também para o mal, se houvesse ruptura nos relacionamentos. E para falar sobre isso, ele vai chamar uma criança. Por quê? Porque a primazia pertence ao frágil, ao aparentemente insignificante. Jesus aqui ele vai inverter os valores, mostrando que no reino de Deus a importância ela não é determinada por poder, influência ou posição social, mas são por outros requisitos e valores. Por isso também é importante a gente destacar que a ênfase que Jesus está querendo dar, está querendo destacar ao chamar uma criança, não está na inocência das crianças. A relação que Jesus está querendo estabelecer diz respeito ao status sociopolítico que elas ocupam. Ou seja, o melhor, que não ocupam, porque criança não tem status nenhum, criança não tem status de grandeza. Então, o ensino, a relação que Jesus está estabelecendo é o seguinte: gente, vocês querem ser grande? Então se desapeguem de posição, se desapeguem de status, porque não é assim que funciona. E a partir desse princípio, Jesus vai estabelecer algumas características
e aspectos para a gente viver com os seus discípulos. E aqui estão as características que creio ser fundamentais para nesse ano de 2023 a gente possa ser de fato farol do reino de Deus. Vou beber mais uma aguinha aqui. Bom, e aí a primeira característica que Jesus vai falar estão dos versículos de 5 a 9. E Jesus vai falar sobre serviço. Jesus está falando aqui sobre o cuidado e o serviço para com os pequeninos, para com os mais frágeis, para com os recém-convertidos. E aqui cabe a gente afirmar o quanto o reino de Deus ele é paradoxal. O reino de Deus ele é um paradoxo. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, quem que é o maior? Eles estão pensando sobre ser grande, status de grandeza. E para falar sobre quem é grande, Jesus chamou uma criança. Soa contraditório, não pela estatura delas, mas pela posição que elas ocupam, ou seja, elas não têm posição nenhuma. Quando a gente fala sobre ser grande, sobre ser poderoso, se presume o quê? Mordomia, regalia. E Jesus está falando aqui que ao invés de você ser servido, sirvam e cuidem dos mais frágeis. O reino de Deus, de fato, ele é um paradoxo. E o paradoxo do reino de Deus, ele fica mais evidente quando você compreende e entende qual era a expectativa dos judeus em relação ao fim dos tempos, a era messiânica e o reino de Deus. Porque o fim dos tempos, para o judeu daquela época, estava necessariamente atrelado à vinda do Messias e à instauração do reino de Deus. Existia uma expectativa messiânica. Primeiro, eles imaginavam que o Messias seria uma espécie de libertador. E um libertador como Moisés. E eles tinham base bíblica para isso. Deuteronômio 18:18 é uma delas, que vai dizer o seguinte: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Você quem? Moisés. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Então o Messias ele seria uma espécie de libertador. E para um povo que está sendo escravizado, subjugado pelo Império Romano, eles estavam loucos para que o fim dos tempos chegasse, porque com certeza o Messias iria libertá-los de Roma. Eles também imaginavam e ansiavam um Messias como um rei, e um rei do tamanho de Davi. E como tudo tem base bíblica, eles tinham base bíblica. 2 Samuel 7,16 vai dizer o seguinte: quanto a você quem? Samuel, a sua dinastia e o seu reino, Davi, desculpa. Quanto a você quem? Davi. Sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então alguém como Davi, um Messias como um rei como Davi seria perfeito, porque diante de Davi não prevalecia nenhum dos inimigos, né? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Uma passagem interessante é quando Jesus ele anuncia ser o bom pastor. E eu acredito que quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, o povo vibrou, yes! Porque eles também tinham como referência de bom pastor o Davi. E não sei se você se lembra, mas quando Davi está diante de Golias, e Golias está afrontando ao exército de Israel, Davi revê que, mais do que afrontando o exército, Golias está afrontando ao Deus de Israel. Então ele chega diante de Saul e fala o seguinte: Saul, eu que sou pastor de ovelhas, quando eu vejo um leão, um urso indo para cima do meu rebanho, eu os destruo. Quem que esse Golias aí está pensando que ele é? Então, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, o povo vibra, yes! Porque o nosso pastor, ele vai nos libertar, não vai deixar que os leões, que os ursos, que é quem? O Império Romano, nos devorar. Só que aí Jesus fala, eu sou o bom pastor, mas eu não vou matar, eu vou morrer. Aí o povo, então quero. Esse Jesus, ninguém quer. E isso mostra o quanto o reino de Deus ele é um paradoxo. E aqui Jesus, no capítulo 18, ele vai inverter os valores novamente, mostrando que no reino de Deus a grandeza ela não é revelada por poder, ela é revelada e manifestada pelo serviço. No geral, os grandes, os poderosos, eles são servidos, mas no reino de Deus não é assim. Vocês vão servir. E Jesus, do versículos de 7 a 9, ele vai falar do tamanho da responsabilidade que a gente tem para com os mais frágeis, para com os recém-convertidos. Nós, como igreja, não podemos falhar no serviço. E um texto que me chama muito a atenção é o de Mateus capítulo 4, quando
Jesus ele é tentado por Satanás. E na tentação, Satanás oferece que Jesus transforme as pedras em pães. E o que me chama a atenção é que o maior milagre que Jesus vai fazer não é de curar cego, não é de ressuscitar Lázaro. O maior milagre que Jesus faz é de não usar o seu poder para benefício próprio. Tudo que ele vai fazer, ele faz a serviço e cuidado do outro. Meu amigo, todo mundo ele quer ser servido, todo mundo quer vir a nós, né? Mas no reino de Deus não é assim. Talvez você pode estar pensando aí, como que eu vou fazer então para servir a Deus? Será que eu vou mandar dinheiro para a África? Será que eu vou para a África? Talvez sim, né? Porque é uma forma de servir também. Mas você sabe quem é a pessoa mais importante desse mundo? É essa que está do seu lado. Você já perguntou para ela o que ela está precisando? Se ela está precisando de alguma coisa? Porque quando a gente fala em serviço a Deus, a gente acha que só está relacionado àquilo que a gente faz aqui dentro, a pregar, a tocar. E gosto muito do testemunho de Martinho Lutero. Eu já até contei uma vez aqui e quero reforçar de novo. Quando um sapateiro recém-convertido vai chegar para Lutero e vai perguntar para ele, Lutero, o que eu faço para servir melhor a Deus? Talvez ele até presumisse que ele falasse, não, só para de fazer o que você está fazendo aí e vai pregar o evangelho. Só que Lutero diz o seguinte para ele, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Eu já disse e repito também, o evangelho ele tem mais a ver com a segunda-feira do que com o domingo. Então entenda uma coisa, o reino de Deus ele pode ser manifestado pelo serviço. E aí talvez você chegou aqui essa noite, tá aí, não, minha vida está um inferno, minha família está um inferno, meu trabalho está um inferno, talvez seja por isso, porque você só quer mordomia, você só quer regalia, e o reino de Deus ele é manifestado pelo serviço. Para de querer ser cabeça. Jesus, numa das suas últimas instruções com os discípulos, porque todo mundo quer ser revestido, né, pelas armas espirituais, Jesus vai dar 2 armas poderosíssimas para os seus discípulos. Ele vai dar um balde e um pano. Então, meu amigo, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você, nesse ano de 2023, expresse e manifeste o reino de Deus pelo serviço. Amém? Beber mais uma aguinha aqui. Jesus vai continuar, dos versículos de 10 a 20. Ele vai falar sobre um outro aspecto para que a gente possa viver como seus discípulos. E Jesus ele vai falar sobre reconciliação. E para falar sobre reconciliação, Jesus ele vai contar uma parábola. A gente já estudou aqui nas aulas de hermenêutica, e as parábolas são historinhas que Jesus conta para ilustrar o seu ensino. Então, o que Jesus está querendo ilustrar, o que Jesus está querendo contar, o que Jesus está querendo ensinar através dessa parábola? Sobre o valor e a importância que cada pessoa tem, principalmente aquelas que se perderam ou tropeçaram. Jesus aqui está falando sobre alguém que tropeçou, abandonou a fé e a comunidade. E se Deus se importa tanto com cada uma dessas pessoas, qual que deveria ser o desejo do crente para com seus irmãos? Que nenhum deles se tropece. Mas e se porventura tropeçar? O que a gente deve fazer? Como que a gente deve tratá-los? Aí Jesus vai nos ensinar algo sobre a justiça restauradora, que tem como propósito não punir, mas restaurar as boas relações. Mas para que isso aconteça, a gente não pode fingir que nada aconteceu. Então, exemplo, se eu roubei sua caneta, eu não posso estar de fato arrependido se eu digo me perdoe, mas ainda continuo com sua caneta. Então, Jesus vai mostrar um princípio não para punir, mas para restaurar as boas relações. E aí Jesus primeiro vai falar que você deve chamar o seu irmão a sós. Não resolveu? Chame 2 testemunhas. E aí, seguindo o padrão da Torá. Por fim, não resolveu? Leve o assunto a toda a assembleia. E aqui a assembleia diz respeito às sinagogas. Os judeus do segundo templo, eles se reuniam em sinagogas, em pequenos grupos. E quando eu digo judeus do segundo templo, é porque o judaísmo que se desenvolve depois que o povo volta do exílio babilônico é um judaísmo diferente. Tanto é que a gente vê que em Mateus tem fariseu e saduceu, era coisa que não tinha antes. Então, na teologia, a gente chama isso de judaísmo do segundo templo. Bom, o que eu quero destacar aqui, meus irmãos? O desafio que a gente tem como igreja, nesse ano de 2023, em promover
reconciliação. Não é brincadeira o tanto de pessoas que romperam relações nesse último ano, principalmente por causa de política, por causa de discordar de candidato A ou candidato B. Eu vi amizades de 1000 anos serem rompidas por discordância política. Isso acontece porque a gente confunde unidade com igualdade. Para que a igreja seja una, ela não precisa ser igual, não precisa ter todo mundo ser igual. Não há problemas que dentro da nossa comunidade hajam pessoas que sejam calvinistas e arminianos. Não tem problema que dentro da nossa comunidade existam pessoas que girem o manto e outras que são sorveterianas, assim como eu. Então, a gente precisa separar elementos que são fundamentais à fé cristã e coisas que são secundárias. Exemplo, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Isso é fundamental. Mas o que acontece é que, principalmente nesse último ano, o cara não concordava que Jesus era Deus, mas se votava no mesmo candidato que você, é irmão. Aí dava a mão e o outro não. Então, a gente precisa aprender a separar essas coisas. A gente não precisa pensar todo mundo igual. Então, o que acontece hoje é que acontece algum conflito dentro da igreja, os irmãos estão cheios de vaidade. Está cheio de vaidade. Não teve comigo na minha pior fase, não vai estar na melhor. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vão se arrepender. Gente, misericórdia. Não tem problema que dentro da nossa comunidade existam pessoas que votem em candidato A ou em candidato B. Agora, o que eu creio ser inadmissível são irmãos que, em prol da sua verdade, da sua sã doutrina, promovam rompimento de relações. E se houver alguém assim, aí é Mateus 18, 17 nele. Olha você ver o que diz Mateus 18, 17. Peraí, deixa eu beber mais uma água. Mateus 18, 17 diz o seguinte, olha. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Só 17 isso. Então, se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Meu amigo, se houver alguém aqui dentro da igreja, dentro da nossa comunidade, que não promova ou que não seja a favor de reconciliação, a gente precisa tratá-lo como pagão. Como assim? O que eu quero dizer? Que esse cara não sabe quem é Yahvé. Esse cara não conhece o Deus do amor, o Deus da misericórdia e o Deus da graça. Ele não conhece o Evangelho. Por a gente tratá-lo como pagão, a gente precisa ensiná-lo. Quem é Jesus, quem é o Deus do amor, o Deus da graça. A gente precisa tratá-lo como pagão, porque ele não conhece Yahvé. De fato, esse cara não conhece a Deus. E Jesus vai continuar dizendo, nos versículos 18 e 19, ele vai dizer o seguinte: digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qualquer pedido, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Para a gente entender esses 2 versículos, 18 e 19, a gente precisa necessariamente voltar uma página da nossa Bíblia e voltar na conversa que Jesus tem com Pedro e os discípulos. Quando Jesus pergunta aos discípulos, gente, o que eles estão falando a respeito de mim? E aí cada um fala uma coisa, mas Pedro tem uma declaração verdadeira a respeito de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, Mateus 16, 16. Simão, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Volta comigo no versículo 18. Ele diz o seguinte: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
Para essa frase de Jesus, essa afirmação de Jesus para Pedro, a gente tem muita interpretação, e eu queria citar 3 aqui para vocês. A primeira diz que essa pedra que Jesus está se referindo é o próprio Pedro. E aí vem da tradição da ICAR, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que Pedro é o primeiro Papa. Porque eles compreendem que Jesus disse o seguinte: Simão, que quer dizer... Simão, agora você vai chamar Cefas, que quer dizer Pedro, que também quer dizer rocha ou pedra. Então, o que Jesus... O que equivale à frase de Jesus Simão, você... Simão... ele vai dizer o seguinte: você, Pedro, é a rocha sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. A segunda interpretação entende que a pedra que Jesus se refere é o Jesus, é o próprio Jesus. Então, até mesmo o próprio Pedro ele vai afirmar isso, porque ele diz em uma de suas cartas que Jesus é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, que tornou-se a pedra angular, ou seja, a pedra que sustenta todo o edifício, que é a sua igreja. Então, de acordo com essa interpretação, quando Jesus diz sobre essa pedra, ele está apontando para si, dizendo: eu sou a pedra sobre a qual a minha igreja será edificada. E a terceira interpretação compreende que a pedra que Jesus está se referindo é a própria afirmação de Pedro. Então, Jesus estaria confirmando o que Pedro está dizendo, falando o seguinte: Pedro, isso que você está falando é a verdade. E é sobre essa verdade que eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. Então perceba que essas 2 últimas interpretações, elas se complementam. Porque a igreja está sendo edificada sobre Jesus, mas não é sobre qualquer Jesus. É um Jesus revelado como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que Jesus vai dizer para Pedro que agora ele tem poder para ligar e para desligar? Porque quando um judeu ele era reconhecido como um rabino, todo rabino tinha o seu conjunto de interpretações. O conjunto de interpretações de um rabino era chamado de jugo rabínico. Então, por isso que quando Jesus diz que o seu jugo era leve, ele está querendo dizer isso: o meu ensinamento não é igual ao deles, o meu ensinamento é diferente. Então, quando um judeu ele era reconhecido como rabino, possuía o seu jugo, ele tinha autoridade para poder interpretar a Torá. Ele tinha autoridade para poder dizer o que era proibido e o que não era proibido. Nesse sentido, ele possuía as chaves do céu. Então, a partir daquele momento, ele tinha a chave do céu, porque ele poderia dizer o que era proibido e o que não era, para que a lei fosse cumprida. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está dando instruções e concedendo autoridade para a comunidade que, a partir do discernimento de quem Jesus é, que é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus vivo, vivam de acordo com estes princípios, tendo a certeza que não estarão desamparados, mas estarão marcados pela intensa presença de seu Mestre, onde quer que esteja, e assim tenham segurança em suas decisões, pois o próprio Jesus está concedendo autoridade para eles. Irmãos, e se Jesus antes estava falando com Pedro individualmente, agora ele estende a sua afirmação, estende a toda a comunidade que confessa Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. E para a gente finalizar, o último versículo, que diz o seguinte, no versículo 20 do capítulo 18: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Para essa afirmação de Jesus também tem 2 interpretações. A primeira diz que, como eu havia dito, os judeus do segundo templo eles se reuniam em sinagogas, em pequenos grupos. E para uma sinagoga ser reconhecida como assembleia, ela tinha que ter no mínimo 10 judeus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: gente, não tem um lugar fixo mais, não é na sinagoga, e muito menos tem que ter no mínimo 10 judeus. Onde que tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ali eu estarei. E a outra, que eu gosto muito, diz que compreende que a afirmação de Jesus está dentro de um contexto onde 2 pessoas estavam brigadas e agora estão reunidas no nome de Jesus. Então, onde que Deus está? Deus está no meio de relações igualitárias de afeto, amor e reconciliação. O nome do jogo
para 2023, meus amigos, é relacionamento. Certa vez eu ouvi isso e mexeu muito comigo, é que a melhor forma para você avaliar o seu relacionamento com Deus é você avaliar o seu relacionamento com o próximo. Como que está o seu relacionamento com o outro? Você se relaciona com os outros a partir do poder ou a partir do serviço? Porque discípulo de Jesus tem fraquezas. Os lobos, eles são poderosos. Você está mais preocupado em promover reconciliação ou em ter razão? A gente gosta de ter razão, né? Então, o que eu quero dizer para você é: priorize relacionamentos. Construa relações de igualdade. Rompam com relações verticais e promova relações horizontais de igualdade. Para de querer ter razão e se reconcilie. Jesus, sendo grande, se fez pequeno e lavou os pés dos seus discípulos. O que era justo para nós era o inferno. Jesus veio, morreu numa cruz para nos reconciliar com o Pai. Para finalizar, eu quero deixar aqui com vocês uma frase que o meu desejo é que talvez, aí eu pedi demais, mas poderia ser o nosso mantra de 2023. Essa frase ela mexeu muito comigo no ano de 2022 e eu gostaria que ela ficasse no coração de cada um de vocês. Ela é da Gabriela Mistral e ela diz o seguinte: fui procurar a Deus sozinho e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Meu amigo, quer ser farol do reino de Deus nesse ano de 2023? Relacionamento. Então eu queria te convidar a orar comigo nessa noite e que a gente refletisse sobre como estamos relacionando com o outro. O primeiro aspecto que eu disse aqui é sobre o serviço. Os discípulos chegam para Jesus e quem que é o maior? Geralmente a gente tem uma visão equivocada a respeito de Deus e por isso nos relacionamos errado com os outros. Porque imaginamos Deus lá distante, lá em cima, oramos para Ele, Deus vem aqui, me ajuda, Ele vem, depois Ele volta para lá. Meu amigo, Deus, em Jesus, Ele rompe com isso. Deus não está lá, Deus está aqui também conosco, nos relacionando. Ele não está lá, Ele está do seu lado, Ele está em você, agindo através de você, entre nós. Amigo, se ainda acha que você tem razão na sua discussão com o outro, a gente merecia o inferno. Jesus veio aqui, viveu uma vida miserável, morreu numa cruz para nos reconciliar com o Pai. Então vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Quero te agradecer por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. O meu desejo, Pai, é para que nesse ano de 2023 a Igreja Batista Cenáculo da Graça saia com esse fundamento de relacionamento. Pai, queremos ser uma igreja que prioriza relacionamentos. Queremos encontrar o Senhor, Pai, a cada esquina, no sorriso e no abraço com o irmão, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possamos romper, Deus, com relações de hierarquia, Pai. Não, Deus, não quero ser maior que ninguém, eu não quero ser melhor com ninguém. Me ajude a caminhar, Deus, do lado do meu irmão, com o meu irmão, assim como o Senhor se coloca do nosso lado e conosco. Deus, me perdoe, Pai, pelas vezes que ofendi o meu irmão. Me perdoa, Pai, porque tantas vezes ofendi o Senhor com a minha vida, mas mesmo assim o Senhor estende os seus braços para mim e me abraça e diz que me ama. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Que possamos sair daqui, Pai, focados na forma como nos relacionamos contigo e com o nosso próximo. É a minha oração, em nome de Jesus.